Olá, você, ouvinte, telespectador, leitor das plataformas de informação do RG Bahia, site revistageralbahia.com.br e o nosso programa RG Bahia Notícias aqui no canal do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ter sempre esse encontro marcado conosco todos os dias, né? Aqui no nosso canal RG Bahia Notícias no YouTube. E hoje, quarta-feira, 30 de agosto de 2023. Hoje é dia de São Cesário de Arles, Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados. E vamos aos destaques do programa de hoje. As últimas notícias de Brasília a gente vai conferir com a equipe da Agência Brasil. Em Macarani, paralisação adiou pagamento antecipado dos servidores, mas a Prefeitura mantém compromisso e confirma pagamento para esta quinta-feira, dia 31. Absurdo! Boiada invade as ruas de Macarani na calada da noite. Inacreditável! Perícia conclui que 9 pessoas foram assassinadas por ciúmes. Em Vitória da Conquista, jovem foi executado por engano. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no RG Bahia Notícias, desta quarta-feira, 30 de agosto, e a gente volta já com a informação que você precisa, com muita credibilidade. E aí estamos iniciando o nosso RG Bahia desta quarta-feira, 30 de agosto de 2023 e, claro, lembrando aí mais uma vez as efemérides, ou o que é, né, comemorado nesta quarta-feira, mundo afora. Hoje é dia, como eu falei, de São Cesário de Arles, é Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla e Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados. É o que se celebra e que se comemora hoje, nesta quarta-feira. E vamos aos assuntos do programa de hoje, começando pelo destaque nacional. Em Brasília foi instalado a Conferência dos Conselhos. Vamos saber o que é essa conferência, qual é a sua finalidade, com a equipe da Agência Brasil, a agência oficial de informações do governo federal. No terceiro e último Fórum Interconselhos do PPA Participativo, antes do projeto ser encaminhado ao Congresso, conselheiros de todo o país analisaram as propostas ao Plano Plurianual, com mais de 36 objetivos estratégicos e cerca de 50 indicadores definidos pelo IPEA. O PPA Participativo passou pelos 26 estados e o Distrito Federal. Mais de 90 programas foram analisados, além das 20 propostas mais votadas por ministérios em uma plataforma digital. O resultado foi apresentado ao presidente Lula pelos ministros do Planejamento, Simone Tebet, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Pelas redes sociais, Lula escreveu que o PPA Participativo é um processo de escuta das demandas da população e que será construído em conjunto por governo e sociedade civil. Criado em 2011, o Fórum Interconselhos foi retomado este ano, após ficar interrompido entre 2017 e 2022. Com a participação da sociedade na elaboração de políticas públicas, o projeto de lei do Plano Plurianual vale para os próximos 4 anos e é um instrumento de planejamento orçamentário e metas do governo federal. É um capítulo importante da nossa história, da história do nosso país, que foi escrito a várias mãos,
com as mãos do governo democrático popular eleito pelo povo e as mãos do povo na sua democracia direta exercida na sua plenitude. O projeto de lei do PPA deve ser apresentado ao Congresso até a próxima quinta-feira. A equipe econômica do governo disse que o orçamento está finalizado e traz equivalência entre despesas e receitas. Paralisação das prefeituras. Na Bahia, as prefeituras, quase em 80%, aderiram à paralisação desta quarta-feira, proposta pela UPB, União das Prefeituras da Bahia, juntamente com suas associações afiliadas, como a AMURC e outras entidades, que reúne os municípios, inclusive os consórcios regionais. E está pensando que a paralisação foi só na Bahia? Inicialmente era para ser Bahia, saiu para o Nordeste e virou paralisação nacional. E aqui em Macarani, claro, as portas amanheceram fechadas nesta quarta-feira. É o que nós vamos conferir agora com o nosso repórter Erickson Araújo. Tá tudo fechado por aí, Erickson? Olá, Antônio Araújo, seguidores do RG Bahia, site RG Bahia e programa RG Bahia Notícias. Araújo, seguindo a programação para a quarta-feira, dia 30, a Prefeitura de Macarani amanheceu de portas fechadas, sem atendimento ao público. E isto está acontecendo com todas as prefeituras da região, por conta do protesto contra a redução do FPM. O que era para ser uma parada apenas da Bahia se espalhou por todo o Nordeste e também por outras regiões do Brasil. Feira, dia 30, moradores de mais de 160 cidades daqui do Ceará estarão com serviços públicos paralisados. Isso porque os prefeitos desses municípios irão realizar um protesto que pede o aumento de transferências pelo governo federal. Essa manifestação já havia sido anunciada anteriormente, mas nessa semana os prefeitos se reuniram na sede da Prece, a Associação de Municípios do Estado do Ceará, para definir os detalhes da ação. As gestões alegam que há um desequilíbrio nas contas públicas pela queda de receitas. Algumas delas, inclusive, dizem que já estão passando por dificuldades financeiras. Embora essa paralisação deva atingir várias áreas da administração pública, os prefeitos garantem que serviços essenciais, como segurança e limpeza pública, não serão afetados. Para saber os detalhes deste ato e outras notícias sobre o Ceará, basta acessar o diariodonordeste.com.br. Da redação, Bruno Leite. Prefeituras de portas fechadas. Você sabia que as prefeituras municipais do Nordeste, elas estarão fechadas, principalmente ali no trabalho administrativo. Como, por exemplo, aqui, a Prefeitura de Itabuna não deve funcionar nesta quarta-feira. Tudo por conta desse protesto, aonde os prefeitos reivindicam um aporte maior de recursos, principalmente no que diz respeito aos repasses do FPM. Nós conversamos com dois prefeitos do sul da Bahia, o prefeito Vinícius Gibran, de Buerarema, e o prefeito Naélito, de Itapé. Eles falam sobre essa mobilização. A gente que já viu muitos presidentes entrarem na administração pública da União, no Brasil, sob uma promessa de melhorar a vida dos municípios. Afinal de contas, tudo acontece no município. O município é o único ente federativo concreto. Ou seja, você está aí em Itabuna, você pisa em Itabuna, Quando estamos em Buerarema, nós pisamos em Buerarema. A Bahia, que é o nosso estado, é um ente abstrato e o Brasil é também um ente abstrato, Então, o que é que acontece? A ponta está nos municípios e os municípios já não suportam mais tanta falta de olhar e de independência financeira. E as cobranças maiores, sem sombra de dúvidas, são dos municípios. Até porque o que não funciona, a população já vai atribuindo culpa ao prefeito ou a alguma secretaria, eventualmente saúde, educação, onde o problema porventura exista. E a gente precisa mais do que nunca, não do abrandamento da legislação, como a gente viu aí, ficar mais leve
a lei de improbidade administrativa. A gente quer que aumente o rigor da lei, entretanto, que dê uma real condição de administração aos prefeitos. Afinal de contas, por que parar dia 30? Uma sinalização de que os municípios já não suportam mais, né? Que a União e os estados façam graça com o cobertor alheio. Todos, juntamente com o PB, os municípios, os prefeitos estão reivindicando essa queda de arrecadação. A queda realmente é uma queda brusca, tem atrapalhado para com os prefeitos e para com os munícipes, e nós estamos fazendo um protesto aí, não é protesto, é realmente chamar a atenção dos governantes, né, maiores, federal e estadual, para que realmente revejam essa possibilidade de realmente, de uma forma ou de outra, nos dá essa perda. Já que está caindo as arrecadações, nós precisamos manter a arrecadação para que a gente mantenha os serviços, os salários. Estamos correndo risco até de atrasar salários. No caso do seu município, o município de Itapé, que é um município de pequeno porte, o que é que vem sendo prejudicado? Vem sendo prejudicado as ações que nós temos que ter de dia a dia no município, como saúde, educação, melhoramento, né, fazer alguns serviços dentro do município, como quebra de ponte, como recuperação de estrada, recuperação de ruas, tem atrapalhado. Ou a gente vai pagar realmente a folha ou vai fazer esse serviço. Não dá com essa queda que nesses últimos 3 meses vem ocorrendo, a gente fazer nem previsões do que podemos fazer. Então estamos aqui, né, sendo solidário aos colegas, aos demais colegas de outra cidade e também à União dos Prefeitos, né, da Bahia, a UPB, a qual todos estarão parando dia 30 e Itapé não ficará de fora. Em alguns casos, as prefeituras vão ficar fechadas apenas no dia 30, mas em outras situações, tem prefeitos garantindo de que a mobilização vai acontecer até o dia 5 de setembro. Com imagens do Davi Alvarenga, Jarles Soares, é o Verdinho na área. A parada será apenas hoje e amanhã tudo volta ao normal, inclusive aqui em Macarani, com o pagamento dos servidores públicos em todo o município. Erickson Araújo para o RG Bahia Notícias. Então tá aí, só lembrando, né, que como o Erickson falou, uma boa notícia para todo mundo, independente da parada ou não, a prefeitura estará pagando os salários nesta quinta-feira, dia 31, está confirmado o pagamento. Vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos já já. Um cara sempre muito dedicado aos filhos, sabe? Um vizinho educado. Que nunca procurou confusão com ninguém. Bom amigo também. Animado. Sempre tão gentil com todo mundo. Mas às vezes, as coisas não são o que parecem. Ela começou a aparecer com umas manchas nos braços. Todo mundo achou estranho, mas não falou nada. Ninguém escutou ela gritar. Se a gente não fala, a violência não para. Procure ajuda, ofereça ajuda, denuncie. E, como eu falei, a gente volta com informação curiosa, mas um problema sério e crônico, não só de Macarani. Tem, inclusive, trazido problemas para muitas cidades da região, principalmente nas rodovias, que são os animais soltos à noite. No caso das rodovias, o perigo
são o grande número de acidentes que acontecem, em sua grande maioria com vítimas. No caso de Macarani, essa noite, uma cena que não se via há um bom tempo. Alguém, por descuido ou de propósito, soltou uma boiada, isso mesmo, né? Muitos animais foram vistos circulando pelas ruas de Macarani durante a noite desta terça-feira, né? Um internauta mandou um vídeo pra gente sobre o que aconteceu. Pois bem, já faz um bom tempo que não se vê isso, porque assim que assumiu, a prefeita Selma Souto adotou medidas para que os animais parassem de circular pelas ruas da cidade. Inclusive, vale lembrar que na gestão anterior, no apagar das luzes, para não dizer que não fez nada, entre os muitos absurdos que o prefeito Miller Ferraz fez, ele criou uma lei municipal para tirar esses animais das ruas, das pistas, né, do perímetro urbano. Mas essa lei sequer chegou a sair do papel ou ser praticada, porque tinha uma série de estruturas que precisava ser montada, como um mangueiro para recolher esses animais. Na época foi dada a sugestão até para usar o Parque de Exposições Zé Cacheiro, mas a ideia mesmo, pelo visto, era mais uma conversa para boi dormir. A prefeita Selma, assim que entrou, tentou dar pelo menos uma solução paliativa para o problema e hoje, pelo menos durante o dia, as praças da cidade, como Rodrigo Fernandes, ali em frente à prefeitura, que era muito comum ver animais circulando e cortando a grama, lá no ginásio de esportes, né? A Praça Rodrigo Fernandes, não se vê mais animais durante o dia. E à noite também fazia um bom tempo, mas nessa noite alguém soltou ou deixou sair do seu curral uma boiada. Acredito que deixou sair, porque havia bezerros, inclusive, né? E aí, se for tirar o leite agora de manhã, deve ter visto que os animais não amanheceram no curral e as tetas das vacas estavam sem leite. Vamos aí. Aliás, vocês estão vendo aí o vídeo que o internauta mandou pra gente. São essas as imagens. Aliás, tem um prefeito, um ex-prefeito, né, amigo meu, lá de Itamaraju, e ele é pecuarista, não é alguns boizinhos não, tem milhares de cabeças de gado em suas propriedades, e uma das fazendas fica à margem da rodovia que liga Itamaraju ao Prado. Eu estou falando do ex-prefeito Tarcísio Carleto. E toda vez que ele encontrava um animal na pista, ele matava. Alguma vez apareceu o dono para reclamar? Não. Mas é radical demais, então comece a multar os proprietários. Como foram muitas cabeças de gado circulando, dá facilmente para identificar o proprietário. Aí, na hora que começar a doer no bolso, eles irão, né, ter cuidado com os seus animais para que não saiam por aí. Os animais estavam dentro do perímetro urbano, mas ainda ali próximo à pista da rodovia, e o perigo é muito grande. Felizmente hoje a entrada da cidade está iluminada, porque senão poderia acontecer algo muito pior. Vamos falar um pouco de polícia. Perícia conclui que 9 pessoas foram assassinadas por ciúme em chacina. Em Conquista, jovem foi assassinado por engano essa semana. Acreditem, a Polícia Civil chegou à conclusão de que as 9 pessoas mortas, assassinadas em Mata de São João, na região metropolitana de Salvador, foram mortas por um crime passional, ou seja, por ciúmes. O
O caso ocorreu na manhã de segunda-feira e horas depois um suspeito de envolvimento com a ação criminosa foi preso. E outros 2, entre eles o que se supõe ter sido o mandante do ataque, morreram em confronto com policiais civis, tendo o CPF cancelado. Conforme a delegada Cristiane Inocência Coelho, diretora do Departamento de Polícia Metropolitana DEPOM, que conduziu as investigações, os 4 autores do crime fazem parte de uma facção criminosa. Porém, segundo ela, o que motivou a ação foi ciúmes do mandante contra uma das vítimas, identificada como Pré-A, que era procurado pela polícia e tinha mandados judiciais expedidos por lesão corporal, tráfico de drogas, homicídio e violência doméstica. Bom, se é verdade que o mandante do crime só queria o Pré-A, por que matar mais 8 pessoas? É sem sentido, né? 9 pessoas foram encontradas mortas, 7 em uma casa, né? Foram carbonizadas 7 pessoas, 4 adultos e 3 crianças, 2 delas especiais. Em outra casa, 2 mulheres foram encontradas com marcas de tiros. A Polícia Civil, prontamente, a polícia já começou ali as investigações e em uma ação que aconteceu na madrugada desta terça-feira, a polícia conseguiu identificar aí 3 pessoas envolvidas nessa chacina. Uma pessoa foi presa em flagrante, né? Por homicídio aí qualificado, e 2 outras pessoas envolvidas também neste crime acabaram resistindo ali à prisão. Houve um confronto com a polícia e eles acabaram morrendo, foram encaminhados para o hospital, mas não resistiram e vieram a óbito. Há pouco tempo aconteceu aqui em Salvador, na capital baiana, uma coletiva com a delegada que está à frente desse caso. Ela trouxe mais informações com relação à autoria do crime e também com relação à motivação. E pasme, a motivação seria passional por causa de ciúmes. Ontem, quando entramos ao vivo para todo o Brasil, a gente falou que dentro desta casa onde foi incendiada, uma pessoa seria o alvo deste crime, que teria envolvimento aí com o tráfico de drogas, de prenome Pré-A. E aí, de acordo com a delegada, esse Pré-A seria o ex-namorado da atual namorada do executor. Ele estava na casa da ex-sogra e, por isso, por conta de um ciúmes, teria acontecido esse crime. Este rapaz que foi preso em flagrante, ele acabou aí falando sobre o crime, o que teria realmente acontecido, né? E que eles realmente estariam envolvidos nessa chacina. Um quarto homem, um quarto suspeito, ele acabou evadindo, conseguiu fugir, mas a polícia está à busca deste rapaz também. A gente falou ontem com relação a 2 mulheres que foram, né, encontradas mortas com marcas de tiro em outra residência que não teria sido queimada, incendiada. E a delegada trouxe informações e detalhes com relação a essas 2 mulheres também, viu, Darlison? E você que acompanha o Primeiro Impacto. A delegada disse que foi o seguinte, foi um efeito colateral. Uma criança de 12 anos conseguiu sobreviver. Ela conseguiu sair da casa que estava incendiada, inclusive a gente falou que ela está ainda no hospital, com mais de 50% do corpo queimado, já foi ouvida pela polícia, é um foco principal ali, né, uma grande testemunha deste crime. E aí, esta criança de 12 anos, este rapaz, esse adolescente, conseguiu sair e foi pedir ajuda nesta casa. Essas mulheres abriram a porta para tentar ajudar este menino de 12 anos e elas acabaram sendo mortas por conta disso, por conta, né, dessa ajuda que foi dada a este menino. Um outro bebê de 2 anos, né, de 2 anos, estava dentro da outra casa e também foi, né, acabou sobrevivendo. O pai conseguiu resgatar esta criança depois desta situação. Essas as atualizações que a gente tem. Muitos corpos ainda estão no Instituto Médico Legal de Camaçari por conta da questão da identificação, que está muito difícil. Alguns corpos já foram identificados, um familiar foi até o ML para conseguir identificar. A gente continua aí buscando mais atualizações sobre este caso que chocou, mas de acordo com a delegada, as primeiras
primeiras informações e atualizações com relação a esse caso é que a motivação foi passional, foi por ciúmes, por conta dessa situação. O mandante teria resistido e durante o confronto morreu, mas este outro rapaz que seria envolvido, que foi preso em flagrante, acabou, confessando aí com relação a este crime. A Polícia Civil segue, nas diligências para conseguir encontrar agora este quarto suspeito de envolvimento aí nessa chacina que aconteceu em Mata de São João, região metropolitana aqui de Salvador, que acabou culminando com a morte de 9 pessoas. 7 pessoas carbonizadas, 4 adultos, 3 crianças, 2 delas especiais. E em outra casa, 2 mulheres acabaram sendo mortas a tiros por ajudar este adolescente de 12 anos que conseguiu sobreviver e saiu da casa para pedir ajuda. Mais um golaço da nossa Polícia Civil que conseguiu desvendar poucas horas depois resposta imediata com relação a este caso que repercutiu não só aqui em Salvador, mas em todo o Brasil. Mas é a conclusão do delegado que disse, abre aspas, estamos trabalhando com a hipótese de crime passional, ou seja, crime ocasionado por ciúmes, e as diligências permanecem. Não posso informar nomes porque comprometeria o andamento das investigações, mas temos um alvo principal e um alvo aleatório. Fecha aspas, informou a delegada Inocência. E é assim que chegamos ao final do programa RG Bahia Notícias desta quarta-feira, 30 de agosto de 2023, como sempre, agradecendo ao Deus, Senhor do Universo e do Tempo, que nos deu mais essa oportunidade de estarmos aqui apresentando o programa para vocês. Agradecendo aos nossos colaboradores, a nossa equipe de trabalho, ao Erickson Araújo, que agora é multimídia, técnico de gravações e repórter cinematográfico, a Karina Barbosa. Uma novidade sobre a Karina, ela está começando hoje em Tapetinga um curso de tratorista. Isso mesmo, Karina está iniciando um curso de tratorista que vai de hoje até sexta-feira lá em Tapetinga. Já imaginaram? Só faltava essa, Karina em cima de um trator. Mas tudo bem, parabéns a ela pelo dinamismo. E agradecendo vocês que nos acompanham, que já têm o costume de todos os dias estarem aqui conosco nesse encontro marcado com a informação no RG Bahia Notícias. E lembre-se, se você não pode ajudar, não atrapalhe. Muito ajuda quem pouco atrapalha. Em pé.